De volta com o Resenha com Helena Bazege e essa história linda que nós estamos contando aqui do Rafinha Risi, que há 11 anos brilha no futsal italiano. Nós queremos agradecer sempre Black Sistema de Segurança e Mercado Cascata por apoiar o nosso trabalho, acreditarem no trabalho da RDK Comunicações. Quando nós encerramos o primeiro bloco do nosso bate-papo, o Rafinha estava contando da ida dele à Itália, quando ele deixou Lajeado para ir à Itália. E eu pergunto, se já foi difícil sair de casa para ir a Porto Alegre, como é que foi a decisão, como é que a tela, como é que foi a reação do vô, da avó, que deixaram o Rafinha ir para a Itália? Foi uma decisão bem difícil no começo, porque a minha avó não queria que eu fosse. E já o meu avô, minha avó sempre foi aquela avó mais acolhedora, né? Proteger, não, fica perto de mim. Por ela eu nem jogava bola, ficava só em casa ali que ela me sustentava, por ela. Já o avô já era, não, vai que vai dar certo, pode ir. E a minha mãe tem aquela preocupação de mãe, né? Largar o filho e ir pra Porto Alegre já foi difícil, imagina pro outro lado do mundo. Daí tu não sabe a língua ainda, tu não sabe quem joga lá. Fui sem falar italiano, foi no cru, assim, né? No nosso modo de dizer, no cru. Aí quando eu cheguei lá, no meu primeiro ano, eu falo que dei sorte, entre aspas, que tinha 4 brasileiros no time onde eu tava. Só que como eu não falava a língua, só que eu cheguei lá, eles me acolheram muito, assim, Tipo, eu precisava fazer alguma coisa, eles chegavam pra mim, eu tinha 20 anos, né, cheguei novo e eles já tinham famílias, já tinham filhos, tudo, eles mesmos chegavam pra mim, Rafa, quando precisar de alguma coisa, precisar ir no mercado, precisar ir numa farmácia, só fala com a gente leva. E isso foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, assim, tanto que eu falo até hoje que foi o time que eu mais fiz amigos, assim, tipo, amigos de verdade, assim, que eu falo até hoje, que eu mantenho contato na Itália, até por eles terem me acolhido super bem. Daí ali, e eu também falo que nesse meu primeiro ano as coisas deram tudo certo, assim, esportivamente falando assim. Eu fui para um time, que era um time competitivo, de um investimento... Fosse daqui pro Real. Fui pro Real Riete, onde eu fiquei 7 anos ali. Ali nesse clube eu fiz mais de 200 partidas oficiais e me tornei o capitão mais jovem do time ali. Que cidade é? Em Riete mesmo, que é no centro da Itália. Se tu pega o mapa da Itália, a cidade fica bem no centro, tanto que é o logo da cidade ali, né? Riete, centro da Itália. Isso. Aí quando eu cheguei ali, eu fui para um time que tem um investimento mais ou menos alto, mas competia, mas nunca tinha ganhado nada. E no primeiro ano que eu fui, a gente já ganhou uma Copa e chegamos na final da Liga, assim, no primeiro ano. Aí parece assim que é pra tudo dar certo, assim. Daí ali, querendo ou não, tu já começa a ganhar uma credibilidade, as pessoas que trabalham no clube começam a criar um carinho por ti, ter uma identificação. Até porque eu era um guri novo, assim, mas tipo, eu sempre fui bastante responsável. Tipo, nunca fui um jogador que dei problema, assim, tipo, extra-campo e esse tipo de coisa. Aí, tipo, eles gostaram muito de mim, eu fui ficando, daí eu fiquei 7 anos ali, construí uma história muito linda no clube, ganhamos outras competições. Aí até que teve a época da pandemia. Aí na pandemia ali também, ali na Itália foi o epicentro ali, né, onde tudo começou, foi um período muito difícil que a gente passou ali, porque era uma novidade, né, no Brasil também foi difícil, mas no Brasil, tipo, os brasileiros estavam vendo acontecer nos outros países e sabiam já se que ia chegar. né? Ali na Itália ninguém sabia, era uma coisa Foi nova para todo mundo, foi de repente, foi meio assustador também. Na época eu me lembro que eu dei uma entrevista para a RBS, ali no Jornal do Almoço, falando sobre, e foi um período bem difícil. E ali o nosso time, meio que o nosso presidente não quis mais investir, porque não sabia qual ia ser o futuro do esporte, né, depois daquela pandemia. Aí, tanto que a Liga, um ano depois, a gente teve o campeonato, só que foi o campeonato inteiro de portão fechado. Não. Aí eu fui vendido para um outro clube, porque o nosso time não teve mais, né? Não se inscreveu mais na competição, porque eles não sabiam qual era o futuro da Liga, e daí eu fui para outro clube. Daí eu fiquei 4 anos em outros clubes ali da Itália, até que esse mesmo clube que eu estava, o Riete, me retornou e me fez um projeto. Tu falaste uma coisa, tu foi vendido, lá é profissional? Lá é profissional, é profissional. Lá os clubes de futsal eles têm retorno porque tem a janela de inverno, que nem tem no futebol brasileiro, no futebol europeu, que tu consegue negociar os jogadores, empréstimo, venda, compra, que não é aqui no Brasil não tem. Por isso que os clubes de futsal no Brasil eles não conseguem se manter. Porque nem o nosso time da LAF na Liga, todo mundo hoje está em time grande.
naquela época, se a LAF também tivesse isso no Brasil, eu acho que não estaria com esses problemas financeiros que tem hoje. Né? Puxa vida. Porque aqui a gente se mantém só com bilheteria. E é difícil, né, de se manter com bilheteria. Né? R$20, cara. R$20 cada, e as empresas também têm muito mas isso aí me chamou a atenção quando tu falou, e realmente é algo que estranho, porque não copiam. E não é um valor, claro, não são valores igual futebol de campo. Lógico. Mas é um valor que já te ajuda, eles vendem quando vê. Eles vendem ali por 7 mil euros um, 6 mil outro, 2 mil outro. E euro para real, né? E veja, Helena, a LAF fez esse ano uma equipe muito boa, Rafinha. E foi perdendo o pessoal, porque o outro paga mais e praticamente tiram, né? E a pessoa pode sair livre, né? E pode sair livre. Porque, querendo ou não, aqui os contratos são todos de gaveta, né? Que nem lá, tipo, aqui se um time não te paga, não tem o que tu fazer também. Né? Time amador, lá na Itália não, se um time não te paga, tu tem esse contrato depositado na federação, tu pode entrar na justiça, tudo. Ali é mais profissional. Esse barulhinho que tá dando é que tu tá encostando, acho, na TV ali. Aí, é alguém te empurrando. Não, é que... Mas, desculpa interromper, mas isso é o... Não, mas eu sempre te peço para participar, porque as coisas que me escapam... Isso, querendo ou não, faz a diferença com o clube, né? Não sei se o futsal hoje no Brasil é o melhor do mundo, mas como o futsal no Brasil é grande internacionalmente, né? É a melhor seleção do mundo, é a atual campeã do mundo, é a que mais ganhou. Só que a gente na minha opinião, a gente é o maior futsal do mundo porque é o esporte mais praticado no Brasil. O Brasil. Ou seja, a gente tem muito jogador, mas é muito assim, muito atleta, porque o Brasil é muito grande. Lá contra a Itália, contra nós contra a Itália, contra o Espanha, que são, né? É um estado nosso, aí tem bem menos. E lá eles começam diferente, eles começam no campo e vão pro salão. Tanto que eles têm dificuldade, assim, os jogadores, eu joguei com jogadores de futsal que jogaram comigo já com 20 anos, vindo do campo. Aqui a gente começa no futsal e vai pro campo. Eu diria que bem lá duro, né? Bem contrário, porque o futsal te dá uma... É duro. Daí nesse meio tempo eu fui pra seleção italiana. Fiquei... Jogou com a seleção brasileira? Não jogamos com a seleção brasileira, jogamos um europeu só. Daí fiquei ali na seleção italiana. Aí agora eu voltei pro Rieti porque foi um time onde eu fiquei 7 anos, uma cidade onde eu já tinha um carinho especial, onde eu já tinha vivido 7 anos, ou seja, meus amigos italianos que eu fiz foi todos ali, os vínculos que eu criei eram todos ali. Daí eu vim eles fizeram um projeto de eu voltar para a cidade, que eu era um nome forte, né, como eu já estava no time antigo, de eu voltar para cá e tentar elevancar o time, porque como o time não se inscreveu, ele teve que começar da segunda divisão, né. Daí eles tentaram me botar ali como peça-chave do projeto, tentar alavancar as escolinhas, tudo junto. E ali que eu comecei, a fazer as duas coisas. Eu jogava e treinava o time das escolinhas sub-12. Ali a gente começava no sub-12. Aí agora posso falar o que a gente estava falando nos bastidores. Nos bastidores ele falou uma coisa muito interessante, conta para nós aí. Que eu sempre falo que... Não sei se na Europa em si, eu não posso falar dos outros países porque eu não tenho conhecimento, mas na Itália, ali onde que eu trabalhei, e até porque teve filhos de homens que jogaram comigo, que fazem escolinha comigo lá, os brasileiros, eles estão muito na frente dos italianos, assim, em questão da escolinha, eu lembro da minha época na escolinha, eu com 10, 12 anos, até com 9, as coisas que eu fazia já, e lá eles com 12, 13, eles têm dificuldade de fazer. Principalmente assim, treino coordenativo e coisa que nem a gente falava na época da escolinha nossa aqui no SET, a gente já tinha um preparador físico, que era o Gui Calhari, queria até mandar um abraço pra ele. Calhari, olha aí, ó, os filhos aqui. Mas o Gasparotto também. O Gasparotto também, que sempre acompanhava a gente. O Rafinha ganhou a camisa dele. Grande abraço aí, sempre cobrindo o nosso esporte amador, isso é muito importante também. E aí, na época da escolinha, a gente já tinha um preparador físico que fazia trabalho de coordenação. A gente tinha também o professor Nico, queria mandar um grande abraço para ele, uma pessoa especial aí na minha carreira e na carreira de muitos aí já, né? Temos muitos filhos espalhados por aí. Esse é a pessoa que mais tem filho na casa, eu acho, Nico é Helena. Aí, o Nico também, meu Deus, em termos de fundamento, de finalização, passe, domínio, assim, tipo, a gente chegava mais pronto, assim. Hoje em dia a gente vê que os atletas chegam um pouco cru, sabe?
E a gente vê que E tá tu sentisse essa dificuldade lá na Itália Isso, também. muito, muito, porque daí eu pegava 2, 3 brasileiros que treinavam no mesmo meu time, só que eles, como eles tinham, os pais deles jogavam comigo, eles já tinham feito escolinha no Brasil, eles chegavam, era a mesma situação minha, eles já chegavam com 9, eu botava eles para jogar com os de 13 já, porque eles já eram muito Nossa, avançados. então imagina o futsal brasileiro tratado como Sim. ele é tratado na Itália. Nós dominaríamos o mundo. Sim, se tu pega um time sub-10 do Brasil hoje de futsal, consegue jogar contra um sub-12 e sub-13 da Itália hoje. Minha nossa. Talvez gente. o que vai dificultar é a força física, o tamanho, né? Porque 3 anos de diferença, Sim, sempre a faz força diferença física quando é faz a criança, diferença, né? mas em termos técnicos, assim, de jogabilidade, é muita diferença, muita diferença. E é aquilo que a gente estava falando, né? Hoje em dia, na nossa época, quando a gente era mais novo, tinham poucas escolinhas, aí os atletas bons eram tudo concentrados nessas escolinhas. A gente conseguia fazer vários times, várias categorias fortes para competir com os grandes. E hoje a gente tem muitas escolinhas, muitas opções, né, de escolinhas. Aí os atletas Dispersa, né? não se dispersa assim, mas se dividem, né? Vai 3 bons vai para um lado, outros 3 vão para o outro, outros 3 vão para o outro. A gente não consegue fazer um time competitivo, né? Isso também dificulta assim até, tipo, se eu, por mais que eu tenha talento, seja um jogador Sozinho, bom, se eu jogo num time ruim, tu não num vai time aparecer. ruim, às vezes eu não vou Bem observado. não vou aparecer, eu não vou conseguir me despontar. Aí isso eu acho que é uma dificuldade hoje que a gente tem no nosso ideal, né, das nossas escolinhas hoje. Eu acho que essa é uma dificuldade. Tem muita escolinha e a gente não consegue fazer um time competitivo bom. Porque tem vários jogadores bons em escolinhas diferentes. Já na nossa época era menos escolinhas e a gente conseguia centrar os bons jogadores tudo na mesma, conseguia fazer com que a gente competisse com a dupla Grenal, com a dupla Caju, que sempre vão ser uma potência no nosso estado. Semifinal era normal se chegar naquela época, não só a gente, né? A nossa, a Ismel, o Barbosa. Barbosa, não é Tinha só muitas escolinhas. era se concentrado nesses e aí se percebe como era importante, porque se a gente for contar todo mundo que foi revelado, nem todos para o futebol profissional, mas é incrível o número de jogadores que tem por aí que aprenderam nessa época. É uma coisa que eu falo assim, que eu acho assim que é inadmissível nós Lajeado, com a quantidade de atletas que a gente tem e níveis de atletas bons assim, a gente ter tido, olha, eu não sei se a gente teve 10 jogadores assim que chegaram num profissional de alto nível, como o Rodrigo chegou, como o Gabriel chegou, como o Frederico chegou a jogar uma Série A no Campeonato Brasileiro, uma Série B no Campeonato Brasileiro, com a quantidade de atletas de bom nível que a gente teve. É muito nível alto aqui, é um nível muito alto, tanto é que o nosso amador hoje é um dos campeonatos mais fortes que tem na região. Sim. E os bons jogadores continuam e de repente está faltando o caminho para eles, né? O caminho que vocês tiveram. Isso, né? É que nem eu falo, hoje em dia a gente não consegue revelar muito atleta, esse é o meu ponto de vista, não sei se né, cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Mas na minha visão, assim, o que falta é que a gente não consegue segurar um atleta hoje. O nosso Lajadense, que é o nosso time principal da cidade, e a LAF, que é o nosso time principal no futsal, como economicamente, financeiramente, eles não tão bem estruturados, a gente não consegue segurar os nossos jovens jogadores. Porque hoje em dia, tu vai chegar para um jogador jovem, vamos dar um exemplo, tu vai oferecer para ele R$500 e tu tem que treinar todos os dias da semana. Ele vai optar pelo futebol amador, que ele vai ganhar 500 por jogo, não por mês. Ele vai pode jogar em trabalhar. outros lugares, vai poder trabalhar. Então é uma coisa que hoje financeiramente também, como a nossa economia também é bastante diferente, né, do que para a Europa. Nossa economia no Brasil não é uma economia boa, a gente tem bastante dificuldade na realidade hoje do povo brasileiro. Então, é que nem eu falei, a escolha que eu tive que fazer de optar por continuar ganhando meu salário jogando futsal ou ficar tentando no campo, chega para eles também uma hora. Estamos encerrando o segundo tempo, já voltamos.